crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Claro que está, né? Então, preparados aí para a nossa aula de português e produção textual? Vamos lá? A semana está só começando, hoje é segunda-feira. Muita atenção nas aulas, nossos testes estão se aproximando. Então, vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre variações linguísticas, né? Então, pessoal, gaúchos, paulistas, né? Mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, né? Mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. E, além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, estojo, né? Vocês sabiam que estojo, né, é penal lá em Curitiba? Sim. Já em Maceió, a brincadeira amarelinha, eles chamam de avião. Olha só que legal, né? Então, pessoal, nós já estudamos, né, que a língua portuguesa é usada de um modo particular em cada região, certo? Então, em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, né, aí eles dizem pá, bá, né? Eles falam bá. Já no Nordeste, eles falam oxente. Então, é a variação linguística geográfica, é isso que nós estamos estudando hoje, tá bom? Então, olha esse pãozinho aí. Como que você conhece esse pãozinho? Né? Geralmente, né, nós vamos à padaria e eles falam pão francês, né? Ou chamam apenas de pãozinho. Só que em alguns lugares, ó, no Rio Grande do Sul, ele é conhecido como cacetinho. No Ceará, ó, carioquinha. Né? Tem lugares que é conhecido como careca, como pão aguado, né? No Rio de Janeiro também conhecemos como pão de sal, certo? Então, os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, nós chamamos de variedades linguísticas geográficas, ok? A pronúncia também pode variar de acordo com a região, né? Por exemplo, a letra R na palavra porta, né, é pronunciada de formas diferentes em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, né? Então, essa diferença de pronúncia, tá, nós chamamos de sotaque, tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro nós falamos porta. Em São Paulo é porta, né? O R é pronunciado de maneira diferente. Então, os sotaques, eles revelam um pouco, né, da riqueza e da diversidade da nossa língua. Por isso, falar diferente não é falar errado. Uma das razões dessa variação é a influência que nossa língua recebeu, né, das línguas indígenas e africanas e também das línguas dos imigrantes, né, que vieram para cá, os italianos, os espanhóis, né, entre outros. Olha só essa frase que o menino está dizendo. Puxa, vai fazer muito calor. Em outras regiões, né, a organização das frases ela também pode mudar de acordo com a região, tá? Então, se fosse em Minas Gerais, né, ao invés de falar puxa, ele ia falar uai. Se fosse na Bahia, oxe, está muito quente hoje, não é assim? Eles iam falar, a pronúncia ia ser diferente. Se fosse no Rio de Janeiro, caraca, tá muito quente. São Paulo, caramba, né? É uma pronúncia mais utilizada nessa região. Ou se fosse no Rio Grande do Sul, eles iam falar, como a tia falou lá no começo, bah, né? Então, cada região, né, expressa de maneira diferente, né? Só que com o mesmo sentido aí, tá bom?
E como a tia disse, né, que a organização das frases também pode mudar, certo? Então, por exemplo, para dizer que não sabe algo, né, alguém da região sudeste iria dizer assim, não sei. Agora, se fosse na região nordeste, né, eles iam construir a mesma frase, ó, só que de outra maneira. Ao invés de eles falarem não sei, eles iam falar sei não. Tá? Então, a língua portuguesa, né, além de nomes e expressões, a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. Né? Então, a construção de frases também vai variar de acordo com a região. E tudo isso que nós chamamos de variação linguística. Né? Os alimentos também, objetos, dependendo da região do Brasil, ele recebe nomes diferentes. Por exemplo, vocês conhecem esse alimento aí? Como vocês conhecem esse alimento? Será que é uma aipinha, a mandioca, é a macaxeira? Como você conhece esse alimento na região que você mora? Você vai me responder essa pergunta lá no privado. Manda para a tia. Tia, eu conheço como? Manda para mim. E assim eu vou saber se você assistiu a minha aula até o final. E de produção textual, nós vamos falar sobre o conto popular, tá? Então, o conto popular é uma narrativa de tradição oral que busca, por meio dos conhecimentos e valores culturais, transmitir um ensinamento. Então, os contos populares, eles costumam apresentar um narrador observador, né? Ele está contando a história, mas não está participando dela, né? Então, ele tem também um personagem, o tempo e o espaço, tá? Um exemplo, né, de conto popular, vocês verão lá na página 52, né? É o texto que nós vamos ler hoje. O velho, o menino e o burro, tá? Na página 52 até a 54, tá? Então, pessoal, uma narrativa, ela é formada, né, por narrador, que é quem relata a história, quem conta a história, né? No conto popular, o narrador geralmente ele é observador, ele não participa da história, tá? Porque também existe o narrador personagem, que é aquele que conta a história e participa dela, tá? O tempo, que é o momento, né, em que se desenvolve a história, quando, né, a data, quando que foi no passado, foi no presente, quando que, né, em que momento aquela história está se desenvolvendo. O espaço, que é o local dos acontecimentos, né? Onde foi? Num sítio, na fazenda, em uma casa. E o enredo. O enredo é a sequência de fatos, tá? Então, o enredo ele tem o começo, o meio e o fim. O começo é a introdução do texto, né? A introdução da sua história. Aí, no meio, eu tenho o conflito, né? Que é uma situação de tensão, onde o texto chega ao clímax, que é aquele ponto máximo de tensão, né, durante o texto, e o final, que vem o desfecho do texto, né, a resolução do conflito que teve lá no meio do texto, né, onde lá no final você finaliza a sua história, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer as páginas 52 a 58 de produção textual, e português, as páginas 59 até a 62, ok? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, que tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta para mim. Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos!